Bom, olá. Hoje eu estou aqui com a doutora Flávia Fairbanks, ginecologista, especialista em endometriose, especialista em sexualidade também. E a ideia é a gente ter um bate-papo aqui sobre como a endometriose poderia estar afetando a sexualidade da mulher. E uma doença tão prevalente quanto a endometriose, né? A gente sabe hoje que a gente tem quase 8 milhões de mulheres no Brasil, quase 200 milhões de mulheres no mundo inteiro. É um número bastante considerável. Então, a partir disso, Flavinha, conta aqui para mim, vamos tentar falar um pouquinho como que a endometriose poderia estar afetando a fertilidade da mulher. Bom, bem-vindos todos que estiverem nos ouvindo, e é importante a gente lembrar que a endometriose é uma doença capciosa que pode afetar a sexualidade feminina em vários pontos. Ela afeta primeiro na imagem da própria feminilidade, porque ela é associada à dor, em grande parte das vezes, e também à infertilidade. E se a gente for pensar na concepção de feminilidade, a mulher acaba sempre focando um pouco na região pélvica, não tudo, mas um pouco, e na questão de fertilidade ou maternidade. Então, essa doença tem a infeliz possibilidade de afetar essas duas partes importantes da função feminina. Por isso, ela acaba afetando. Em relação à resposta sexual, que é como uma mulher se coloca ou responde a um estímulo sexual, a endometriose tem a capacidade de afetar todas as fases da resposta. As fases são fase do desejo sexual, a fase da excitação sexual, a fase da possibilidade de ter um orgasmo e um orgasmo satisfatório e a satisfação sexual propriamente dita. Então, a endometriose comprovadamente também pode afetar as 4 etapas. De que forma? Então, por exemplo, a fase do desejo sexual. Como a gente sabe, se a endometriose traz dor, grande parte das vezes essa dor é trazida no ato sexual, não só ela tem a cólica menstrual, ela pode ter a dor no período da ovulação, ela pode ter dor para evacuar, como todas vocês sabem, e também tem, grande parte das vezes, dor na relação sexual. Tanto durante o ato sexual, o que inclusive grande parte das mulheres acaba não tendo relação ou para o meio da relação por dor, quanto uma dor depois de alguns minutos, horas ou até dias da relação sexual que fica com cólica. Então, quem em sã consciência tem vontade de ficar tendo uma atividade, no caso a sexual, que causa dor persistentemente? Ninguém. Então, a pessoa começa a evitar o ato sexual e, por isso, o desejo sexual pode diminuir. Ele fica atribuído ou fica linkado com a sensação de dor quando tem relação sexual. A excitação sexual, que é a segunda fase, que é a fase da lubrificação, do alargamento da vagina, da sensação prazerosa na pelve e tudo mais, também podem estar afetadas na endometriose. Às vezes está afetada por causa dos remédios que a pessoa possa estar usando, porque se tiverem um bloqueio hormonal, esse comprometimento da excitação sexual é direto. Então, um hormônio ou um anti-hormônio que a gente dá para bloquear o ciclo menstrual de uma mulher com endometriose, ele pode afetar diretamente a lubrificação, por exemplo. E a mulher entrar naquele quadro de menopausa artificial, ainda que temporária, com ressecamento vaginal. Ou a excitação pode estar prejudicada como uma resposta da falta de desejo. Não existe uma mulher que começa a ter lubrificação se ela estiver sem vontade nenhuma. Então, numa cascata, numa cadeia, primeiro ela pode perder o desejo sexual e na sequência ela começa a ter menos excitação, ou lubrificação, ou sensações prazerosas na pelve. Todos esses cenários alterados levam à dificuldade ou a uma incapacidade de atingir o orgasmo, que também é muito afetado nas mulheres com endometriose. Quer seja uma dificuldade, demora muito, e a pessoa às vezes até perde a paciência e fala, quer saber, desisto, como uma intensidade menor, ou às vezes um orgasmo acompanhado de uma disfunção, como um desconforto na pelve. Então tem mulheres que aquelas contrações induzidas pelo orgasmo, ao invés de trazerem uma sensação de prazer, trazem uma sensação de dor e de desconforto. Então daí que ela não quer de jeito nenhum. E quem não tem desejo, ou tem pouco desejo, tem dificuldade de lubrificar, ou quase nada, ou uma vagina seca que já dói a penetração, ou seja lá qual prática for, não consegue atingir o orgasmo, ou se atingir esse orgasmo dói, como é que essa pessoa pode estar satisfeita? Então aí a gente vê que
todas as fases da resposta sexual podem estar afetadas na endometriose, respondendo aí essa primeira colocação que a gente fez. Ô, Flavinha, e pensando o seguinte, a gente falou bastante em relação à dispareunia e toda a questão que isso leva. Mas a gente sabe que a mulher com endometriose, é até comum as pacientes, as portadoras falarem, os blogs mostrarem o círculo de vida da portadora de endometriose, porque é uma paciente com dor crônica, que muitas vezes também tem dificuldade para engravidar, então isso leva a uma frustração, uma angústia, uma depressão, e tudo isso pode estar afetando a libido e o desejo sexual daquela mulher também, né? Exatamente. A gente está tocando em 2 pontos muito importantes. O primeiro ponto é em relação a ciclo de dor. Então, a pessoa que tem dor, então é igualzinho se a gente pensar em espetar o dedo numa agulha. Então, ela vai lá, ela sabe que se ela espetar o dedo naquela agulha, ela tem dor. Ah, mas agora foi uma dorzinha. A próxima vez ela espeta um pouquinho mais. A terceira vez que doeu de novo, ela não espeta mais. Então, a endometriose, em relação ao ciclo de dor, é isso. A dor motiva a sensação de desconforto que vai para o cérebro piora a liberação dos hormônios que facilitariam a resposta sexual, principalmente a dopamina. Com menos dopamina, ela fica menos afeita a ter uma relação, o corpo responde menos e aí ela entra nesse ciclo de dor. Por outro lado, e num ciclo tão deletério quanto, é a questão da infertilidade. Os casais com endometriose, a gente vai falar de fato dos casais, né? Porque infertilidade é uma questão conjugal. O que acaba acontecendo muito frequentemente? Eles têm a queixa da infertilidade, começam a tentar engravidar. Então, hoje em dia, a gente sabe que a endometriose é uma doença, isso a gente já foi, inclusive, criado na escola, no HC, que sempre nos explicou isso, doença da mulher moderna. Então, a gente usa esse termo, doença da mulher moderna, mas essa mulher moderna, teoricamente, a gente quer dizer o quê? Que é a mulher que trabalha, que é a mulher que se cobra muito, que é a mulher que tem uma vida estressante até determinado ponto e assim por diante. Então, normalmente, essa mulher também está postergando um pouco a maternidade. É bem frequente a gente encontrar isso. E aí, a gente tem essa mulher com todo esse perfil, que postergou a maternidade, e aí chega num determinado momento, quando o relógio biológico começa a apitar, ela resolve engravidar para ontem. Então, ela é tão programada que ela fala, eu vou parar meu anticoncepcional, por exemplo, em julho, porque eu quero engravidar em agosto, porque tem que nascer em abril do outro ano, e assim por diante. O relógio, né? Exatamente. E daí o que acontece? Não acontece. E aí a gravidez não vem. E aí vai gerando aquele negócio, porque aquilo lá tinha virado projeto. Eu falo muito para os pacientes isso. Falo assim, a gravidez virou mais um projeto na sua vida. Eram os projetos da empresa e o projeto maternidade. E esse projeto, quando não vem, o que acontece? Gera frustração. E aí ela começa a vincular a atividade sexual como a meta daquele projeto. Não, eu vou ter relação até eu conseguir engravidar. Então, acaba com toda a espontaneidade. Ela não tem mais relação quando ela está com vontade, ela tem relação com o calendário menstrual, com o período ovulatório, período fértil, assim por diante. Imagina a situação. Ela já tinha um problema de base, por exemplo, a endometriose. Já tinha uma série de dificuldades, como a gente acabou de comentar, nas fases da resposta sexual. De vez em quando, acontecia uma espontaneidade, dava um pouco mais de vontade, o organismo respondia um pouco mais animadamente e ela ia ter um cenário adequado para ter relação. Só que aquele dia não bateu com o período fértil. O período fértil bateu bem no período ovulatório, e é assim mesmo, que é o dia que ela pode ter dor também. Então, ela vai lá e ela vai ter uma super relação, que ela acha que é naquela que ela vai engravidar, num dia que ela tem dor. Quer dizer, vai piorar o cenário. Então, a gente tem um painel de dificuldades grandes nessas mulheres. Então, o que você falou é perfeito. É uma situação de ciclo que dor, infertilidade e frustração. Dor, infertilidade e frustração. E se você não mexer nisso daí, isso aí vai se perpetuar e pode acabar com a qualidade de vida conjugal e, às vezes, com o relacionamento, o que é uma tristeza de ser acompanhado. E como que a gente... Porque, assim, normalmente uma paciente não vai querer falar da sua vida sexual na primeira ou na segunda consulta. E, assim, espontaneamente é muito raro, né? Normalmente é mais uma resposta às nossas indagações. Como que você sugeriria, então, para um ginecologista como abordar essa questão de uma forma não superficial? Bom, a primeira coisa que eu acho mais importante é a criação de um vínculo adequado entre médico e paciente.
A gente sabe que as pacientes se identificam com os profissionais pelos quais elas vão ser cuidadas por longa data. E na endometriose, a gente acaba tendo um relacionamento bem longo com a paciente, né? Não é uma doença que se resolve em uma ou duas consultas, então a paciente acaba se fidelizando ao médico e o médico à paciente por muito tempo. Quando se constrói esse vínculo, a gente começa a ter um terreno onde vale a pena entrar na questão sexual. Então, a primeira situação vai ser uma anamnese, ou seja, uma entrevista sexual especializada, onde vão ser abordados tópicos desde as primeiras vivências sexuais da paciente. Então, eu conto com bastante tranquilidade situações onde a gente viu pessoas que trouxeram questões de sexualidade na idade adulta, já quase na menopausa, e onde elas já lembram que as dificuldades começaram, na verdade, na primeira infância. Quando tiveram uma educação muito repressora, quando tiveram problemas em relação às sensações físicas trazidas ali na primeira infância ou até ali na época da adolescência e da puberdade, e que como elas não conseguiram resolver aquilo lá atrás, a questão foi só se agravando. Então, o médico precisa uma avaliação sexual adequada, e tem muitos instrumentos para isso. Na sequência, um exame físico adequado, e a gente, na nossa área, na ginecologia, acaba tendo uma riqueza muito grande de diagnósticos que a gente faz com o exame físico, como grande parte das vezes da endometriose profunda, a gente é prova viva disso. Quantas pacientes que nunca nem diagnosticaram, nem imaginaram, e saem do consultório com a gente falando com certeza, tanto você quanto eu, você tem endometriose, a gente só precisa que você vá lá ver quanto que tem lá dentro de endometriose, mas que você tem, eu não tenho a menor dúvida, né? Então, esse exame físico adequado e direcionado também é super importante. Tratar as doenças que a gente encontrar, tanto doenças ginecológicas quanto outras doenças, por exemplo, problemas de tireoide, problemas com outros hormônios, então a gente pode precisar de exames complementares, dosagens hormonais complementares, e nunca dá para esquecer dos hormônios da tireoide, para serem dosados em busca de algum sinal de hipotiroidismo, e da prolactina, os dois sempre vão estar solicitados em pacientes com disfunção sexual, e outras questões dependendo da fase que a mulher se encontrar, e se ela está usando ou não anticoncepcional, e aí a gente vai ver se vale a pena ou não pedir uma dosagem hormonal, e assim por diante. Feito tudo isso, uma entrevista, uma anamnese adequada, um bom exame físico, solicitados os exames que a gente achar que são necessários, você vai ter um diagnóstico médico. Tá resolvido? Não, não tá. Que agora eu preciso de um diagnóstico psicológico. Lembre-se que a gente falou que é multiprofissional. Eu preciso, com grande certeza, afastar se essa mulher sofre de ansiedade ou de depressão. E às vezes é de ansiedade mais depressão. Por quê? Porque essas doenças, esses problemas psicológicos, eles também interferem na liberação dos hormônios que são responsáveis pela resposta sexual. Então, enquanto eu não adequar os níveis, que são os neurotransmissores, eu posso ter um problema e não adianta eu tratar a sexualidade. É a mesma coisa eu resolver tratar um problema qualquer de saúde, por exemplo, um diabetes, e não orientar a paciente a cortar o açúcar. Não tem sentido. Então, a ansiedade e a depressão têm que ser avaliados, têm que ser vistos, e quando diagnosticados, eles vão ser tratados. Qual a forma do tratamento? Se ela vai fazer psicoterapia, se ela vai precisar tomar remédio, se vai fazer as duas coisas juntas, aí vai do profissional que avaliar e chegar no diagnóstico, mas essa avaliação precisa ser feita. Além disso, vamos supor que a gente esteja falando das mulheres, que é o nosso foco maior de atuação, o parceiro sexual precisa ser trazido para o cenário. Primeiro, a gente tem que lembrar que não é todo mundo que tem parceiro. Ah, então quem não tem parceiro não merece tratamento? De jeito nenhum. Merece tratamento também e tudo. Mas se houver um parceiro, ele precisa ser envolvido no tratamento. Porque ele vai ser instrumentalizado, ele vai ser educado para participar do processo. Não adianta o parceiro forçar a barra enquanto a gente está tratando do outro lado e ainda não chegou no ponto de acontecer. Então, nesse cenário, a gente oferece a educação sexual pro casal. Parece banal, mas é muito legal de ver. Então, a gente tem um curso, na verdade, um cursinho, são 5 aulas. Primeira aula a gente faz, pode ser numa consulta só com o casal, ou pode ser em grupos, tanto faz, depende do modelo de onde a gente está atendendo. Mas a gente tem uma aula de anatomia masculina e feminina.
E nas mulheres a gente mostra tudo de novo. O que são grandes lábios, pequenos lábios, o que é o clitóris, o que é a entrada da vagina, aonde de fato tem contração, o que é assoalho pélvico, o que ela sente contrair quando tem um orgasmo, o que está acontecendo. Então, essa é a primeira aula. Segunda aula é uma fisiologia sexual. Como que o corpo responde? Por que ela sente acelerar o coração? Por que a respiração fica mais ofegante? Por que tem a congestão lá embaixo, a lubrificação? Por que encham os pequenos lábios, os grandes lábios? Da onde vem essa lubrificação? E assim por diante. Na terceira aula, a gente fala sobre a resposta sexual e as disfunções sexuais. Então, a gente mostra, olha, o mais comum é responder de tal maneira. Mas tem pessoas que têm problemas nisso, nisso e nisso, e são as disfunções sexuais. Na quarta aula, a gente aborda mais as disfunções sexuais com seus respectivos tratamentos. E a quinta aulinha acaba sendo uma aula aberta, onde as pessoas já se entrosaram ali com o grupo e tudo, e podem trazer suas questões para a gente pormenorizar um pouco as dúvidas quando é feito em grupo. E se a gente fizer no consultório, a gente pode emendar todas essas aulas, por exemplo, em uma consulta de 1 hora, que a gente vê que são bem facinhos de serem feitos. Flavinha, e a gente falou aqui das disfunções sexuais e o que é uma disfunção sexual e quais as principais disfunções sexuais, então, da endometriose? A disfunção sexual, pela definição, seria a incapacidade do indivíduo participar de um ato sexual. Esse ato, entre parênteses, pode ser um jogo sexual, uma resposta a um estímulo sexual ou até a própria relação sexual. Então, essa incapacidade dele participar com satisfação. E ele traz um constrangimento ou traz desconforto pessoal no sentido de sofrimento. Para caracterizar uma disfunção sexual, eu tenho 3 elementos que não podem faltar. Primeiro, tem que ter uma duração de pelo menos 6 meses. Então, não é porque uma relação não deu certo ou porque um encontro não deu certo que tem uma disfunção. Não. Então, aquilo tem que acontecer por pelo menos 6 meses. Tem que acontecer em mais de 75% ou 3/4 das vezes. Então, quase toda a relação acontece. Uma ou outra não acontece, mas quase todas acontece aquele determinado problema. E tem que trazer sofrimento pessoal. Por que a gente põe isso muito forte? Para fugir justamente dessas coisas que não deu certo uma ou outra vez, para fugir de eu estou procurando ajuda porque o meu parceiro ou a minha parceira se queixou, mas eu não tenho nenhum problema com isso, então para mim não é problema para o outro. Aí é relacionamento afetado, relacionamento conjugal afetado, não quer dizer disfunção sexual. E para que a gente tenha essa conotação de duração, de tempo e de número de vezes. Na endometriose, as principais disfunções que a gente encontra são o transtorno de dor gênito-pélvica e a penetração, o nome é enorme, mas ele significa dispareunia, ou dor na relação, e ou vaginismo, que é aquela contração do assoalho pélvico em graus mais ou menos pronunciados, que impede a penetração de quaisquer objetos, inclusive do pênis, na relação sexual, mas também dificulta muito o exame ginecológico, assim por diante. Então, essa é a disfunção mais encontrada. Mas bem perto dela, em proporção, vem a segunda disfunção, que é o transtorno do desejo sexual, falta de desejo sexual e de interesse sexual também. E na sequência, as disfunções de dificuldades com o orgasmo, ou dificuldade para ter orgasmo, ou uma demora muito grande em ter orgasmo, ou já o caso da anorgasmia, acabou completamente, a ausência de orgasmo na relação. Então, essas são as 3 mais comuns. E da mesma maneira, a gente sempre bate na tecla sobre endometriose ser uma doença de tratamento multidisciplinar, né? Mesmo quando a gente não aborda essa questão de sexualidade, a própria endometriose ela afeta diversas coisas na vida da paciente, que tanto o tratamento clínico quanto o tratamento cirúrgico é algo de tratamento multidisciplinar. E aqui, quando a gente está falando de sexualidade, eu também vejo que é fundamental também esse tratamento multidisciplinar, né? Exatamente. E é bom porque o mesmo grupo que trata a endometriose de uma maneira multiprofissional e multidisciplinar tem os armamentos e todos os instrumentos para tratar a sexualidade, porque, na verdade, o que a gente vai precisar? De um ginecologista que faça essa avaliação pélvica. Sorte da mulher que tem um bom ginecologista que acompanha a questão da endometriose e que ainda tenha tranquilidade para perguntar das questões sexuais.
uma fisioterapeuta pélvica, que vai ver lá como é que está funcionando o assoalho pélvico, se os reflexos estão todos preservados, se a paciente tem alguma dificuldade miccional, evacuatória e do próprio relaxamento necessário para que o assoalho pélvico passe, por exemplo, para uma relação sexual satisfatória. A gente precisa do aspecto psicológico, da avaliação psicológica. Então, um bom psicólogo associado à equipe. As mulheres com endometriose também precisam. A gente sabe disso. As taxas de ansiedade e de depressão dessas mulheres são muito elevadas. Nas mulheres com disfunção sexual também. Então, as coisas se sobrepõem novamente. Às vezes, a gente precisa de um elemento que vai mexer, por exemplo, um instrutor físico, alguma coisa dessas, mas a atividade física também é muito interessante nas pacientes com endometriose, uma das grandes armas terapêuticas. A gente pode lançar mão de um profissional, por exemplo, que mexa com a acupuntura. Para a gente é ótimo quando a mulher tem endometriose, grande parte das vezes elas têm algum benefício. Para a questão sexual também, tirando pontos de tensão do assoalho pélvico e assim por diante. Então, por que não treinar a mesma equipe, só dar uma abordagem da questão sexual e esse mesmo grupo pode ajudar muito a questão sexual dessa mulher. Maravilha, eu acho que é perfeito isso, né? A gente tem que reforçar cada vez mais essa multidisciplinaridade, conseguir abordar de uma maneira completa e a gente consegue crescer como profissional e para o paciente é fantástico porque a gente consegue dar um tratamento muito mais assertivo e muito mais completo, né? Exatamente. E a gente tem que entender que, assim, eu acho que hoje em dia tudo que as pessoas buscam a gente teve um movimento na medicina, por exemplo, que primeiro ficou tudo compartimentalizado, né? Problema do coração é no cardiologista, problema hormonal é no endocrinologista, problema de pele vai para o dermatologista, só que a pessoa não é tão fatiada assim. Quando a gente vai pensar em uma situação global como a sexualidade, e a gente até pode aproveitar agora para falar que sexualidade, a gente falou, não é só relação sexual, é tudo que envolve a possibilidade de uma relação com a comunidade. Então, como eu me visto, como eu me comporto, o linguajar que eu uso, isso tudo é uma expressão da sexualidade. A relação sexual é uma parte desse processo. Então, o que acontece? Se eu estou falando de uma coisa tão ampla, não tem sentido eu ficar fatiando. A pessoa precisa de uma abordagem ampla também. Então, não só o time multiprofissional vai estar lá e ajudando, como tudo que a gente puder fazer para melhorar essa pessoa como um todo. Então, é papel do profissional que estiver assistindo entender de hormônio, entender de doença, saber se ela vai passar ou não por uma cirurgia, saber indicar um tratamento clínico, pensar quando indica um tratamento clínico, como que está a função sexual dessas mulheres, porque não adianta nada, se ela já está muito ruim, você ir lá e bloquear o pouco que ela tinha. Ela pode melhorar de um lado e piorar do outro. Então, tudo isso tem que ser visto com cuidado. E, além disso, a gente vai estar como um time, e a gente sempre aprendeu e fomos treinados, inclusive, em trabalhar em time, a respeitar onde não é o meu expertise e onde eu tenho alguém que sabe mais do que eu e pode ajudar mais. Eu acho que ninguém vai voar sozinho, e a pessoa não quer mais isso, mas ela quer um grupo coeso que fale a mesma língua, porque é muito difícil também quando a gente pega uma paciente, se você falar para a própria paciente, olha, agora eu quero que você procure um fisioterapeuta. Aí a pessoa fala, mas como é que eu posso saber se eu posso confiar ou não? Então, a gente tem que ter um núcleo que a pessoa saiba que todo mundo pensa do mesmo jeito e todo mundo tem o mesmo objetivo. Isso garante um sucesso terapêutico maior na endometriose, nas disfunções sexuais e mais ainda quando as duas coisas estão sobrepostas. Maravilha. Flavinha, considerações finais, só para que a gente consiga encerrar esse bate-papo aqui. Eu acho que o mais importante é a gente garantir para as pacientes que, primeiro, não desistam do tratamento ou da investigação dos diagnósticos se você tiver uma questão sexual. Isso pode estar sendo visto por quem tem endometriose ou pode estar sendo visto por uma mulher geral que pode ter disfunção sexual em até 40% das vezes. Às vezes ela fala, mas endometriose eu não tenho. Porém, eu tenho problema com orgasmo, eu tenho problema com desejo sexual, eu tenho problema com lubrificação e assim por diante. Então, isso serve para todo mundo, não quer dizer só para endometriose, mas principalmente aqui no foco do que a gente está falando da endometriose. Tendo um problema, vá atrás. Procure uma equipe que saiba o que está fazendo, porque a gente não tem mais espaço para charlatanismo em lugar nenhum. Então, isso eu acho super importante. Tem que ser pessoas que saibam o que estão fazendo. Tem que ter um propósito. Os tratamentos nas disfunções sexuais têm começo, meio e fim. Ninguém fica pendurado na equipe
para o resto da vida. Então, isso tem que estar bem claro, o começo, o meio e o fim, e quais são os propósitos. Entender que ninguém vai virar furacão sexual, tenha ou não endometriose. O propósito do tratamento é tirar que aquela disfunção aconteça em mais de 75% das vezes, que a pessoa tenha um sofrimento trazido por aquela questão. E, fundamentalmente, tudo isso para quê? Para restaurar, dentro de tudo que a gente conseguir, a qualidade de vida. Quando a gente se propõe a tratar uma paciente com endometriose, a gente quer que ela não tenha dor, ou melhore bastante da dor, que ela resolva a infertilidade quando isso for possível e que ela volte a ter uma boa qualidade de vida. E para ter uma boa qualidade de vida, a qualidade de vida sexual precisa ser abordada. Então, acho que essa é a mensagem mais importante do que a gente conversou. Acho perfeito. Acho que com isso a gente consegue resumir muito bem a qualidade de vida, né? A gente tem que lembrar da questão sexual, que a saúde sexual faz parte da saúde, né? Então, se a gente para a gente ter uma boa qualidade de vida, a gente tem que ter uma boa saúde sexual também. Queria mais uma vez te agradecer, foi muito bom esse bate-papo e espero que em breve possamos fazer mais um. Ah, para mim vai ser um prazer. Vamos fazer quantos forem necessários, enquanto a gente puder ir passando informação para a população, que as mulheres consigam viver melhor, esse é o nosso maior objetivo. Eu que te agradeço aí pelo espaço, pelo convite. Muito obrigado, Flavinha. Um abraço. Outro para você. Tchau, tchau. Tchau.